Está no ar Rock Ed, com Luciano Piantoni e Daniel Kloss. Galera, começando mais um Rock Ed número 7, eu sou Daniel Kloss. E aqui é Luciano Piantoni. Primeiro de tudo, a gente gostaria de agradecer muito o pessoal que tem assistido os nossos podcasts, ouvido o nosso podcast. O último aí que a gente teve com a Siang e com o Manu, repercussão muito legal, o pessoal comentando, o pessoal compartilhando os posts, muito legal, né, Luciano? Sim, foi muito legal, cara, e cada vez mais assim as pessoas estão aderindo a essa coisa do Rock Ed, estão participando, né, na medida do possível, enviando mensagens, mas como eu disse, sempre de texto. O pessoal esquece de mandar o áudio, ou tem, sei lá, meio tímido, não quer participar. Enfim, o espaço está aberto aí para quem quiser. Sim, vocês até viram ouviram no último episódio, a gente até rolou aí um áudio do Maurício, né, isso. Que participou do nosso. Galera, é que a gente sempre fala, nós já somos mais de 1000 amigos no Facebook. Vamos trocar ideia, mandem áudio pra gente, cara. Isso aqui é como a gente sempre comenta, isso aqui é um bate-papo entre amigos e vocês são os nossos amigos. Então, sintam-se literalmente, como a gente sempre fala, sentados aqui com a gente, trocando ideia com a gente. Então, mandem áudio no nosso WhatsApp. Aliás, né? Vamos lá, o número do WhatsApp é o 3031 8666. 11, né? É isso 3031 8666. E daí quando vocês mandarem mensagem pra gente, falem o nome, a cidade de onde vocês estão falando, que a ideia é essa, e não precisa necessariamente falar sobre o programa que a gente vai falar, fala de um programa que vocês já ouviram, ou fala o que vocês curtem de rock, de metal, sugestões pro programa, que essa é a ideia, a gente vai trocar ideia com vocês sempre aqui pelo nosso WhatsApp, pelas redes sociais. Sim, e lembrando que, né, temos o Instagram, além do Face, e uma coisa que é muito importante é que vocês comecem a seguir, né, ou se inscrevam lá no nosso canal do YouTube, que você recebe, além de receber as notificações, ajuda a gente bastante. Que você também se inscreva no nosso canal do SoundCloud. O SoundCloud é legal, dá pra você ouvir também em qualquer lugar, entendeu? Tem um esquema que você baixa no celular agora, o aplicativo do SoundCloud, você escuta lá em qualquer canto. Isso é muito legal. É, isso daí. A gente até tá trabalhando aí pra tá com o nosso canal também no Spotify, mas, não tem mais desculpa. A gente já tem 2 canais, YouTube, SoundCloud, e aqui nas redes sociais, Facebook, Instagram, a gente vai sempre divulgar aí o que tá rolando, bastidores. Então, e lembrando que hoje, né, 7º episódio, então hoje nós preparamos para vocês aí coisas legais aí, como por exemplo, uma entrevista muito legal com o humorista e vocalista da banda Pedra Letícia, o Fabiano Cambota. Cara, eu dei muita risada com esse cara, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí também. E olha, vale muito a pena, se prepare para dar risada e ficar com o abdômen trincando de dor. E a gente também vai falar sobre a história do podcast. Sempre que a gente fala assim, o que vocês têm? É um programa de rádio, é um canal do YouTube? Eu falo, não, a gente tá fazendo um podcast. E uma galera pergunta pra gente, né, Luciano? O que é podcast, né? Pois é, cara, as pessoas falam, o que é podcast? É como se fosse um programa de rádio, na internet, aquela coisa toda. Aí nós fomos atrás de algumas informações pra passar pra vocês um pouquinho aí sobre a história do podcast. Espero que dê pra dar uma ajudada nesse sentido. O Rock Ed também é informação. Além de rock metal, fala um pouco do podcast. É legal porque vocês veem a evolução dessas mídias, principalmente de parte de rádio, de som, isso é legal. Evolução que está acontecendo até dentro aqui do Rock Ed, cara, que agora a gente tá com 2 microfones aqui. Antes vocês tinham que ver, a gente ficava naquele esqueminha de segurar o celular e entregar para um pro outro. Hoje o Rock Ed está tecnológico, estamos aqui com microfones. Dá até pra gente falar um em cima do outro, um tá falando, dá pra falar em cima. A hora que eu começo a falar besteira, o Luciano já pode falar, cala a boca, né? Ele já pode falar. Fica mais legal ainda, porque fica mais bate-papo ainda, né? Então, e vamos começar então rolando o som. E, né, lembrando que com essa história dos direitos autorais, que estão cada vez mais embaçados aí com o YouTube e qualquer mídia aí, né? Então a gente vai priorizar as bandas independentes aqui, né? E a gente não costuma rolar a música inteira, rola um trechinho e tal, uns 30 segundos. Até porque não é essa a proposta do Rock Ed, que é mais de bate-papo, informação, aquela coisa toda. Então eu achei legal a gente rolar um sonzinho aí nas bandas independentes aí. De repente rola alguma coisa do Oslom, o que você acha? Cara, eu acho o Oslom sensacional, eu acho muito foda, são uns caras pesados. Pode ser o Paranoia? Vamos de Paranoia? Demorou, som novo dos caras, vamos aí. Então galera, o Oslom Paranoia, já voltamos. Rock Ed.
Então, galera, esse aí foi o Thrash Metal do Oslon, cara. A banda muito legal de São Paulo aí, que tá lançando um som novo aí, Paranoia. Parece que vai estar saindo no novo EP deles. Então vai atrás, procura lá no Facebook lá, o Oslon com W, que é muito legal, cara. Muito legal mesmo. E agora chegou a hora de conferir um pouquinho dessa história do podcast, né? Que nós falamos no primeiro bloco aí. Onde vamos explicar sobre tudo isso aí, tipo... Quando as pessoas perguntam o que é um podcast, o que diabos é um podcast... Então acho que a gente podia passar um pouquinho de informações para você. Claro, não vai ser aquela coisa que em curto tempo a gente vai falar, vai explicar tudo, mas assim, vamos botar meio por cima aí o que é um podcast para vocês. Beleza? É isso aí. Então a gente vai tentar falar um pouco cronologicamente do que rolou. E vamos tentar, a gente durante aqui a gente vai contando, a gente vai falando das nossas experiências também com o podcast, porque assim, aposto que muita gente aí já ouviu a música MP3 baixando nos Napster da vida, essas coisas. Com certeza. E tem tudo a ver com a história dos podcasts, então vamos lá, ó. Galera, como vocês sabem, a internet é uma coisa meio recente, tá? Nos anos 90, mas já na década de 80, muito antes da internet invadir a vida das pessoas, nos Estados Unidos tinha um serviço chamado RCS, Radio Computing Services. Cara, basicamente ele fornecia um software de música e conversação para as emissoras de rádio, no formato MIDI. Sabe aqueles MIDIzinhos? Antigamente você via aqueles plim, 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 plim. MIDI era tipo isso. Pelo menos MIDI pra mim era assim, cara. Eu lembro que tinha umas músicas em MIDI, era engraçado. Só que era um serviço restrito, que se não permitia que qualquer pessoa criasse e distribuísse o conteúdo em áudio, ou seja, ele não permitia que qualquer pessoa tivesse acesso, mas inovava porque colocava uma mídia auditiva no formato digital, que era uma coisa totalmente inovadora. Os anos 80 não era isso daí que vocês estão acostumados de estar ouvindo nosso podcast em qualquer lugar do mundo. E foi usando esse mesmo princípio de áudio que só em 93, tem noção, galera, só 13 anos depois, um cara que mexia com tecnologia, um americano chamado Carl Malamud, ele criou um talk show, cara, você tem noção? Só que era um programa de entrevista que ele não era distribuído pela rádio, mas ele mandava por arquivo de computador. E daí que você precisava, cara? Você precisava instalar o arquivo no PC e arrumar um jeito de ouvir. Isso é boa, né? Sim. Você tinha, tipo assim, você tinha o nosso podcast, mas você não tinha um lugar para ouvir. Sim, sim. Mas mesmo assim a galera ia atrás, então... a maioria, naqueles tempos, a maioria da gente usava computador daquela tela preta, com as letrinhas verdes. Nossa. Que não tinha música. Eu lembro até do meu pai, que trabalhava com física e era pesquisador. Eu ia lá no trabalho dele e ficava naquelas telinhas, que tinha uns joguinhos nessa tela preta, verde, era engraçado pra caramba. Os caras com mais grana tinham um monitor colorido, e os caras super tecnológicos, inovadores que vinham dos Estados Unidos e Europa tinham um tal de Windows. Já ouviu falar desse Windows, O janelão? Já ouvi falar disso aí já. O que sempre a gente fala do Windows é aquela tela azul, lembra? Sim. Fatal Error. E cara, rolar um áudio não era pra qualquer um, não. Até porque kit multimídia, né, aqueles que a gente tá acostumado, ele só se popularizou muito depois. Pelo menos no Brasil foi lá pelos anos 90, até que a gente... Cara, as famosas Fenasofts, as feiras de software e tecnologia. Os caras devem achar que a gente é super velho, né, cara? Porra, com Imagina, certeza. 90 a gente não era nem nascido ainda, né? Pois é, nem era nascido. Bom, de qualquer jeito, eu já tô enrolando aqui, o Luciano daqui a pouco vai brigar comigo. Imagina. O Malamud já explicava pros usuários, durante o áudio deles, que a grande vantagem desse formato era o fato do usuário poder pausar o áudio quando bem entendesse. Então, o pessoal estava muito acostumado a assistir a televisão e o programa acabou. Então, a vantagem é que você parava de ouvir o áudio a hora que você quisesse e voltava a hora que quisesse. E isso foi uma experiência que ela era offline, muito mais próxima do que a gente conhece como podcast. Então, eu diria que esse aí foi o podcast inicial. Com certeza. E na primeira metade dos anos 90, o gravador digital nativo do Windows capturava e reproduzia arquivos brutos, né, no formato waveform, o popular Wave. Wave, até hoje, né, cara, é ponto .wave, alguns videozinhos de áudio, né? E sem compressão, alguns segundos de áudio ocupavam muitos megabytes, né? Então não cabia no disquete, que eu que usava na época, né, o disquete. Você lembra do disquete? Lembro. Não, imagina, um disquete 1.4 megabytes. Hoje você vai ouvir qualquer música, 1 minuto tem mais que 1 mega. Pois é, imagina o sofrimento que era dos caras. E para sair dos discos rígidos e circular pela recém-chegada World Wide Web, o seu www, era preciso codificar o som por meio de um compactador, sem perder muito a qualidade, né? Alguns formatos ficaram muito populares nesse período, né? Por exemplo, como os arquivos do Windows Media Player, em formato WMA e o Real Audio
A gente fica misturando palavras em termos Português e inglês, a gente se perde todo. Responsável pela estreia de algumas emissoras de rádio na internet. Cara, eu lembro do Real Audio, exatamente isso. Uma das primeiras vezes que eu vi rádios fora do Brasil foi através desse software Real Audio. Que chique. É muito legal, cara. Mas bom, será que foi depois disso que veio o MP3, né, cara? Então, mas nenhuma tecnologia de codificação e áudio teve tanto impacto quanto eles, né, cara? E para resumir o tecniquez aqui da coisa, é um codec de áudio com a primeira versão de seus padrões lançados oficialmente em 1993. Foi um sucesso, né, que coincidiu com a combinação explosiva de softwares. O Winamp, um dos mais populares players de organizadores de músicas, lançado em 1997. E o Napster, de 99, o polêmico Napster, lembra do Metallica? Não, na verdade eu acho assim, o Napster fez mais sucesso depois do Metallica do que antes deles, né? Lars Ulrich que deve ser sócio dos caras. Não, certeza, porque o Lars, ele falava mais do Napster do que aprendia bateria. Ele promoveu bastante, exatamente. Acho que ele esqueceu de tocar bateria nessa época e se dedicou ao Napster, que era um aplicativo que permitia troca de arquivos entre computadores, além de protagonizar o primeiro grande episódio jurídico entre a internet e a indústria fotográfica. Aliás, fonográfica. Fonográfica. E é exatamente isso que a gente está falando aqui do Metallica. E é preciso considerar que desde o nascimento da web até a virada do século, a internet já estava presente na vida das pessoas. O número de pessoas com acesso à rede alcançava a casa dos 500 milhões em âmbito mundial. Hoje são 4,3 bi. Embora o streaming ainda ficasse restrito a algumas iniciativas, computadores com Winamp e Napster já decretavam: dificilmente ouviríamos música e informação do mesmo jeito que for até ali. Pois é, e aí que foi aquela mudança do que a gente tem sentido até hoje, até nos outros episódios que a gente falou sobre vinil, do impacto, da importância dos arquivos digitais hoje, em que se perde alguma qualidade, principalmente nessa época. Eu lembro de baixar uns MP3 pelo Napster, aí você pegava música cortada, com baixa qualidade de áudio, mas foi o início de tudo isso daí que nos levou aqui. O Luciano falou uma informação legal. Nós somos mais ou menos 7 bilhões de pessoas no mundo, dos quais tem muitos países pobres que os caras não têm nem infraestrutura básica sanitária. Mas dessas 7 bilhões, 4,3 bilhões de pessoas conseguem ouvir o nosso podcast. E assim, um adendo disso aí que você está falando dos arquivos aí, não tem a ver com o que a gente está falando, mas tem a ver com o que a gente está falando. Eu lembro de ter procurado coisas pra baixar, disco novo, aquela coisa. Primeiro que demorava 1 ano pra baixar, né? Nossa! Você deixava uma noite inteira baixando, eu lembro, no dia seguinte. Assim, nossa, essa aqui só demora 6 horas, que legal! Ficava carregando aquela barrinha. E já aconteceu de eu baixar um disco, se eu não me engano, no Entombed, aquele Morningstar. Eu todo feliz, vou ouvir Entombed, Morningstar, que da hora, agora não preciso pegar nem de nenhum amigo, de comprar o disco ou o CD. Não, eu vou ouvir aqui. Cheguei no dia seguinte, era mó pagodão, mano. Acontecia direto. Cara, você o filho da mãe teve a moral de colocar o nome do arquivo pra sacanear e era no pagodão, cara. Fiquei muito puto, axé, sei lá, essas coisas aí. Sabe uma música que me pegou, você me fez lembrar? Eu curtia muito a Good Day to Die do Exodus. Cara, eu acho que eu baixei uns 20 arquivos até conseguir Good Day to Die inteira, numa qualidade questionável. Bom, e galera, voltando à história aqui, enquanto o MP3 se espalhava, outras iniciativas incorporavam funcionalidades que remetem até o podcast de hoje, tá? Em 2001, no mesmo ano do lançamento do iPod, o iPod hoje saiu, né? Porque os iPhones hoje fazem a função, mas o iPod foi o grande MP3 player que bombou. Então nessa época, nesse mesmo ano, uma empresa chamada Appliant Technologies de São Francisco lançou um gravador de áudio para PCs. Então você imagina, proporcionou só o que os caras de tecnologia faziam de gravar um áudio, os caras proporcionou para o grande público, né? Sim. E esse gravador chamava Replay Radio, inspirado pelas funcionalidades do TiVo, que era um tocador de música. O Replay Radio não apenas permitia gravar o áudio, como também acessava os servidores, onde você baixava arquivos de áudio, ou seja, você fazia uma troca, né, que eles chamam, era uma ideia similar ao peer-to-peer, que é aquela troca de você ter ponto a ponto, você pode trocar mensagens, trocar arquivos com a galera. Então, nessa época que começou essa parte também de você conseguir ampliar essa divulgação e troca de músicas e som e tal. Sim. E nessa época começou um programa que fazia um grande sucesso nessa época. Eu te utilizando, eu falei essa época 2 vezes, tá, galera? Vocês nos perdoem aqui. Eu tô melhorando como narrador aqui. Ele tá nervoso, ele tá emocionado. Eu tô muito emocionado de estar usando o microfone. Nessa época, galera, teve um programa que chamava Web Talk Guys, que era da autoria do Rob e Dana Greenlee.
Que era um programa que foi um dos grandes podcasts iniciais mesmo. E que se fosse um programa até hoje, com certeza ia fazer sucesso, porque Sim. ele ia ter toda essa mídia de divulgação. Então, foi daí que nasceu o conceito, né? Hoje os agregadores facilitam a vida dos ouvintes. Os smartphones da Apple já vêm com programas nativos. Muitos apps, né, oferecem o mesmo serviço, e em 2008 o Google e o Spotify entraram com força nesse segmento. Essencialmente, o agregador permite que o usuário escolha os programas que quer acompanhar e baixe automaticamente os novos episódios, especialmente em celulares. Esse conceito pode parecer super moderno, mas o fato é que ele surgiu em setembro de 2000, cara, você tem noção? Cara, 20 anos. Então, quando a iGo lançou o programa My Audio to Go, e era basicamente um agregador com as funcionalidades que conhecemos hoje, mas feito para PCs, com conexões à internet lentas. Vocês estão ouvindo hoje nosso podcast aí do seu celular em qualquer lugar. Cara, antigamente para você conectar à internet era aqueles modems e você só entrava depois da meia-noite, porque como você usava a linha de telefone, à noite era um pulso só, Então, da meia-noite às 6, então você ficava da meia-noite às 6 entrando nos chats do UOL. Você deixava sua mãe puta da vida. Se tivesse alguém fora de casa e quisesse ligar pra casa, tava fudido. Tava. Porque falava, filho da puta, ficou a noite inteira na internet. Fora aquele barulho de gato no o cio. telefone é ocupado. E assim, como a gente tava falando aqui antes disso, quem um dia usou o Napster deve se lembrar, né? Que deixava o computador virando a noite inteira para baixar músicas de modestos 4 megabytes. O My Audio to Go fazia a mesma coisa, com a mesma lentidão, mas os arquivos de MP3 não eram de música, e sim notícias de esportes, de entretenimento, clima e cultura. A ideia era visionária, cara, mas não era tão sustentável. Pouco mais de um ano após o lançamento, a i2Go, criadora do programa, quebrou junto com as outras empresas, .com, quando a bolha da internet estourou. Isso foi o grande lance, né? As empresas que trabalhavam com coisas offline, depois que a internet bombou e a tecnologia e a velocidade de conexão cresceu, os caras dançaram. Mas para sorte, naquela mesma época, umas outras iniciativas, paralelamente, elas estavam em andamento. Então, por exemplo, em outubro de 2000, um franco-americano, um empreendedor, né, francês, mas também radicado nos Estados Unidos, Tristan Louis, uma ideia desse cara acabou sendo desenvolvida por um programador, um americano chamado Dave Wiener. E depois um outro americano, Adam Curry, ajudou a melhorar isso. E nessa época, os blogs estavam começando a estourar e eles ouvindo as demandas dos clientes, os caras comentaram, pô, e aí, a gente quer trocar, quer ouvir coisa por áudio. Os caras começaram a fazer um recurso que era usado mais para site, que era o RSS, que acabou sendo usado muito além da proposta original, que era para usar para blog, entendeu? Sim, sim. E a ideia acabou sendo concretizada lá no comecinho de 2003, quando uma aplicação chamada Edge Radio foi lançada com a funcionalidade RSS, muito próximo do que a gente conhece hoje. Então essa Edge Radio rastreava continuamente os feeds da RSS relacionados a arquivos MP3 e você armazenava num único registro. Desse jeito é como se fosse um Google do negócio. Então ele agregava todas as atualizações de diferentes programas de MP3 num só lugar. E daí vem a conceito de agregador, que é a ideia do Google. Então você conseguia pesquisar os MP3 dos podcasts num lugar só. Com certeza. Bom, e a partir daí outras 500 iniciativas usando RSS foram levadas adiante. Todas seguindo esse conceito de distribuição que parte dos feeds e vai para os agregadores, que é no caso que nem essa Edge Radio fazia. Inevitavelmente a tecnologia foi evoluindo, né? E a gente chegou no que a gente chegou hoje, né? Com certeza, cara. E em outubro de 2003, o Wiener organizou um evento sobre blog na Universidade de Harvard e distribuiu CDs entre os participantes contendo arquivos de áudio. Seu objetivo era mostrar a qualidade e capacidade de crescimento que aquele formato então chamado de audioblogging poderia ganhar. E no mesmo evento, Curry publicou em seu blog um tutorial sobre como fazer com que um arquivo de MP3 fosse gravado via RSS, né, em um iPod, o dispositivo que a Apple havia lançado 2 anos antes e que ganhava cada vez mais usuários, especialmente nos Estados Unidos. Uma tendência estava lançada. A ideia de publicar um arquivo de MP3 e lançá-lo via RSS... eu tô com o aparelho, galera, então vocês desculpem que eu dou umas engasgadas aqui. Nos S, exatamente nos S. Então, para dentro, enviar esse RSS para dentro de players de áudio, entre os quais o badalado iPod gerava uma oportunidade de mercado. Assim surgiram serviços promissores a partir de 2004. E aquilo que o cara falava, você tinha um iPod que basicamente você só usava para ouvir música,
Daqui a pouco o cara te dava uma forma de você conseguir gravar alguma coisa diferente do que só uma música, que nem os próprios podcasts. Sim. E você baixar isso num iPod, que o iPod, a única diferença que a gente tem de hoje é que os iPods não eram conectados à internet, ou seja, você não conseguia ter um streaming com o site, mas você conseguia jogar o MP3 que estava lá na internet, nesses agregadores, jogava dentro do seu iPod. Então foi aí que começou a galera a baixar, né, Luciano, alguns podcasts da época pro iPod ouvir quando estava na rua, por exemplo. Com certeza. E o primeiro a fazer sucesso foi o iPodder X, que precisou mudar de nome para Transistor, porque a patente da marca iPod pertencia à Apple, né? Que é todo aquele império que você conhece hoje em dia. E em seguida vieram o iPodder, que virou Juice, e Casspodder. Outro que fez sucesso foi o Liberated Syndication, que é Libsyn, lançado em outubro de 2004. Perceba então que até ali ninguém ainda fazia menção ao nome podcast. A criação desse termo ainda hoje é atribuída ao jornalista inglês Ben Hammersley, que em fevereiro de 2004 sugeriu a nomenclatura num artigo para o jornal britânico The Guardian. O próprio Hammersley não perdeu tempo e registrou para si o domínio do podcast. Olha como ele é malandro, mano. O cara sabia que o negócio ia bombar, cara. Visionário, né não? Que tem que ser, né? Imagina o cara percebeu que o pessoal usava cast, falou, não, podcast. E até ele foi lá e registrou até o domínio podcast.net. Pode crer. E a sugestão agradou a Winner e Curry e outras lideranças da época nessa seara. E consultando o Google Trends, é possível verificar que o termo podcast começou a ser pesquisado em meados de 2004, crescendo vertiginosamente. A gente também, assim, galera, vocês não fiquem achando que a gente sabe tudo isso. A gente leu, a gente estudou, lógico, a gente entende. Anotamos alguns termos. A gente tem aqui uma pauta pra gente. Aí de repente você solta um vertiginosamente, que parece uma palavra russa de tanta consoante que tem, a gente engasga mesmo. Mas vamos lá. Então, cresceu bastante, né? Por um pouco mais de um ano, traduzindo, né? Cresceu bastante, pouco mais de um ano, atingindo o primeiro grande pico em janeiro de 2006. E esse crescimento aí de 2005, ele tem uma explicação, tá? Ao lançar a versão 4.9 do iTunes em junho de 2005, a Apple anunciou que além das músicas, os usuários poderiam organizar também seus podcasts no próprio software. E aquele negócio muito legal, para quem teve os primeiros MP3 player, eu lembro que o meu primeiro MP3 player foi com o cara dos Estados Unidos, para mim, mas era um negócio chinês, e você não conseguia organizar as músicas, então ficava uma zona, cara, você não conseguia, você botava lá 400 músicas, mas você não conseguia chegar na quinta, porque você não conseguia organizar. Então, a vantagem quando lançou esse 4.9 da iTunes é que você conseguiu organizar, inclusive, os seus podcasts no próprio software. E daí ele aproveitou e adicionou algumas funcionalidades ligadas ao podcast, ao GarageBand, ao QuickTime Pro. Aí vocês já começam a perceber que começam a ver nomes de aplicativos com quais vocês já estão familiarizados. Vocês que têm aí seus 25, 30 anos, não pessoas novas como eu e o Luciano aqui, que a gente nunca ouviu falar desse negócio aí. E como parte da cultura, também lançou também um formato próprio de arquivo de áudio, o MPG4 áudio, que é o M4A, que foi um substituto do MP3 para ser usado exclusivamente nas plataformas deles, né? Como tudo que a Apple faz, eles fazem um negócio que só serve para eles, né? Aí você não consegue. Tanto é que o MP3 está até aí hoje, né? Pois é. Bom, somando a todas essas coisas que a Apple já fez na época, naquele mesmo ano o Yahoo lançou um diretório de podcast que permitia que os usuários se inscrevessem em programas e baixassem episódios, igual vocês fazem com o nosso YouTube, com o nosso SoundCloud, com o Spotify. E o serviço ficou no ar por 2 anos, só 2 anos até outubro de 2007. Mas enquanto esteve vivo, contribuiu muito para que mais pessoas descobrissem essa onda que se formava em torno do podcast. Curiosamente, no Brasil, a notícia do podcast acompanhou a onda nos Estados Unidos, que normalmente o Brasil demora um pouco mais, mas para o podcast nós foi mais ou menos ao mesmo tempo. E o primeiro pico de busca no Google também foi em 2006. Se você vai no Google Trends, você vê que o assunto podcast começou a ter o pico de pesquisa em 2006. O que não é difícil entender porque o anúncio do podcast pelo iTunes da Apple sempre foi em nível mundial, né? Com certeza. E assim, óbvio que mais avançado tecnicamente que o Brasil, né? Os Estados Unidos tiveram um desenvolvimento mais rápido em relação aos podcasts. Logo surgiram programas ainda hoje populares. E o Curry já tinha um podcast famoso na época, o Quit Your Day Job. Outro badalado expert em tecnologia, Léo Laporte, seguiu o mesmo caminho e lançou seu podcast em abril de 2005, Later This Week. No Brasil começaram a surgir os primeiros projetos também. O Café Brasil, lançado em 2005 como programa de rádio e que se tornou podcast em 2006 e hoje figura entre os mais ouvidos do país.
Conhece? Pra ser sincero, não. Nem eu. Desculpe a minha ignorância, mas não. E eram projetos isolados, só que conseguiram se fortalecer muitos anos depois, quando o público brasileiro entendeu melhor o que era um podcast. A nossa realidade era diferente da americana em meados da década de 2000, né? Basta observar que em maio de 2005, antes mesmo de o iTunes 4.9 ser lançado, o livro Podcasting Do It Yourself Guide by Todd Cochrane já era vendido por lá. Isso é inevitável, né? Os países que fazem tecnologia, principalmente Estados Unidos, que mais até do que a Europa cria mais isso, os caras vão estar alguns anos na frente. Ou antigamente era quando você não tinha essa globalização. Hoje eu diria que a gente anda alguns poucos passos atrás, mas ainda alguma coisa, né? Com certeza. E assim, para recapitular tudo que a gente falou aqui e dar uma geral agora bem resumida, vamos fazer uma espécie de linha do tempo, né, cara? Pra contar um pouquinho dessa história do podcast nos últimos 14 anos. Então anotem, no final do programa hoje vai ter uma prova, hein, pra ver se vocês entenderam o que é podcast. Se vocês estão pelo menos ouvindo a gente, né? Se você acompanhar até aqui. É isso aí, ó. A gente tem que ouvir até o fim. Não adianta ficar passando o dedinho aí porque é fácil. Que nem os caras falaram que a grande vantagem do início dos arquivos digitais é que você podia pausar. Pausa não, cara. Pode ouvir até o final que tá acabando aí. E depois a gente quer saber se vocês ouviram, hein? A gente vai perguntar nas redes sociais, hein? Então vamos lá. Em julho de 2005, o então presidente George W. Bush lançou um podcast semanal. Em dezembro de 2005, o termo podcast apareceu pela primeira vez no dicionário Oxford da língua inglesa. E em janeiro de 2006, Steve Jobs, saudoso Steve Jobs, demonstrou numa daquelas clássicas apresentações como fazer um podcast usando o GarageBand. Em 2007, Rick Gervais conseguiu entrar no Guinness, o livro dos recordes, pelo maior número de downloads de um episódio. 261.670. Nossa. Galera, contamos com você pra gente bater o recorde do cara, hein? Eu ia falar isso agora, cara. Vamos bater esse recorde agora. 261.670. Então já aproveita e já começa a divulgar esse podcast pra galera, pra gente bater o recorde. Vamos fazer pelo menos uns 300 mil. No nosso hoje caso... a galera não faz download, mas é em número de ouvintes. No nosso caso não precisa dar download. Entra lá no YouTube e vai clicando lá, cara. Vamos chama a família, mostra pra sua avó, pro seu cachorro. Quando for ver, a gente bateu esse recorde. Manda pros amigos, pros inimigos, pra paquera, pra ex-mulher. Crush. O crush, esse termo não tinha nessa época. Tá vendo? Mas vamos lá, ainda em 2009, a Edison Research começou a fazer pesquisa de audiência de podcast nos Estados Unidos. Que hoje você tem o Google Analytics aí, que você tem toda essa informação. E em 2011 foi a vez de Adam Carolla entrar no Guinness, dessa vez com números bem mais expressivos. 59.574.843 downloads, únicos entre 2009 e 2011. Cara, download pra caramba. Pois é. E em junho de 2013, a Apple anunciou que 1 bilhão de pessoas ouviam podcast usando seu aplicativo nativo para essa finalidade. Olha que coisa, cara. Pra você ver, hein, galera. Ó, nós vamos aumentar nossa turma pra ver o podcast metal. Sim. E olha, foi assim, falando sério agora, eu acho que a tendência é essa, cara. A galera tá deixando essa coisa de ouvir a rádio convencional, tá deixando de assistir programas de televisão. Cada um tá procurando pela sua informação, cara. Tá procurando pelo que mais gosta, seja no YouTube, seja em vários sites. Isso é muito legal, cara. Esses podcasts têm uma puta liberdade pra falar do que quer, informar. E assim, tem gente que é óbvio que fala um monte de groselha, né, cara? Tem gente que pode contar um monte de história aí que ele inventou da cabeça dele, que eu acho muito difícil, enfim. Mas é muito legal essa coisa do podcast. Pelo menos aqui no Rockhead a gente tenta passar informações, contar algumas histórias, mas coisas realmente com base no que existe. E você sabe o que eu acho mais legal do podcast? Como você hoje tem acesso à rede, onde você estiver. Então, por exemplo, eu quando estou andando, viajando de carro na estrada, eu conecto o celular pro Bluetooth no som do carro. Aí você tem lá 1h30 de trânsito em São Paulo. Cara, você bota um podcast de uma coisa que você curte. Cara, você não precisa daqui a pouco estar ouvindo uma rádio, o cara vai falar de política, puta, mas eu não queria ouvir política, eu só queria que o cara me falasse sobre como que foi a rodada do Brasileirão. Você vai lá, baixa um podcast que o cara vai falar sobre futebol, ou no nosso caso, no rock do metal. Então, naquele tempo, o seu ocioso, você otimiza, então você sabe que você tem 1h30, você vai lá e ouve o Rockhead, que tem 1h e pouquinho. Então isso é muito legal, cara. Então, eu sou do tipo que gosta de rádio falada, cara. Em casa eu tô lá, tipo, tô a fim de dar aquela relaxada, boto um fone, fico ouvindo programas falados, no caso alguns podcasts. Não saberia indicar nenhum agora, porque assim, né, fico sapeando, tem hora que eu acho um, tem hora que eu acho outro. Mas assim, espero que vocês usem o Rockhead para essa finalidade, que é bem legal. Inclusive, galera, como a gente fala, nós estamos no 7º programa ainda. Eu não diria que somos novatos no assunto. O formato tá legal para vocês? Vocês curtem essa forma? A gente
fala um pouquinho, faz umas entrevistas, bota um som, o que tá faltando, o que tá sobrando. Então, por isso que eu falo, usem nosso WhatsApp, usem nossas redes sociais. Vocês fazem parte do Rock Ed. Então, vocês viram, o podcast foi durante aí, desde que começou em 80, os primeiros arquivos, até agora 2020 quase, falando de 40 anos, quanta evolução tem. Então, as pessoas mudam, a forma de mexer com mídia, ela muda. Então, gostaríamos muito que vocês também nos dessem a opinião de vocês sobre o nosso formato de podcast. Sim, é isso aí. E fechando essa linha do tempo, né? Em 2018 o Google lançou o Google Podcasts e o Spotify passou a obrigar esse tipo de mídia, que é a nossa meta, né, com o Rock Ed. Nossa meta. A gente só não está no Spotify ainda porque existem alguns passos a serem feitos. Uma burocracia. É uma certa burocracia de aprovação, até para os caras terem um material de qualidade, né? Para não ter qualquer um colocar uma coisa. A gente está nesse processo e muito breve estaremos também no Spotify. E olha que beleza, e ambos, né, esse Google Podcast e o Spotify, rapidamente ganharam popularidade, são apontados como os prováveis agregadores mais relevantes no futuro próximo, cara. É muito legal isso aí, né, cara? É muito legal. E ó, já até aproveitando, quem sabe também a gente coloque nosso podcast aí no Google, mas como a gente já falou, estamos no YouTube, estamos no SoundCloud, Spotify muito breve. Então, a gente fala, hoje o acesso à informação é muito fácil, então não é desculpa para não ouvi porque não estava em casa, porque não tinha como. Sim, e assim, essa foi a nossa forma de mostrar um pouquinho desse mundo do podcast para vocês, passar um pouco de informação. Se não entendeu, escuta de novo depois, porque é muito texto realmente, é muita informação, né? Ou se ao contrário, você vivenciou essa época, ou curtiu uma coisa dessa, manda a história pra gente, manda um áudio aí no WhatsApp que a gente coloca nas nossas redes sociais, nos próximos programas. E cara, será que a galera quer ouvir um pouco de música também? Espero que eles tenham curtido e essa parada do podcast, vamos rolar um trechinho aí, cara. De repente, botar mais banda independente aí, né? Vamos, não, a ideia é essa que a gente estava falando, por conta até de usar lá a tecnologia, os algoritmos do YouTube, a gente não consegue botar algumas músicas que têm direitos autorais. Cara, mas eu falo, se a pessoa quer ouvir música, ela vai lá e ela escuta a música na hora que ela quiser, não tem mais essa coisa, não é mais um programa de rádio que você tem que ficar esperando passar aquela música. É livre, a pessoa tem. Todo mundo tem os aplicativos de música no celular, em casa. Então, assim, por isso que eu falo, aqui é pra bater papo, aqui é pra contar história, pra passar informação. Mas a gente vai sempre, pra fechar os blocos, dar aquela ilustradinha, assim, né? Com alguma música e tal. Um trecho. Então, cara, vamos ouvir a Sinaia, aquela banda feminina. Elas são de São Paulo, né? São de São Paulo, cara. Banda bem legal. A Milena Mônaco, vocalista, gente boa, minha amiga. Banda muito legal. Legal, cara. Show de bola. E aí, vamos ouvir o quê? Vamos ouvir um som delas aí que tem um videoclipe, cara. Abyss to Death. Então vamos lá, galera. Sinaia com Abyss to Death. Você está ouvindo Rock Ed. É isso aí, galera. Vocês ouviram aí um pedaço da música Abyss to Death, da banda brasileira Sinaia. E pessoal, valorizem as bandas nacionais, sabe? Eu não vou ficar com aquela demagogia de que a galera só curte banda gringa, não sei do que. Continuem curtindo as bandas gringas, mas também deem um espaço no seu tempo para as bandas nacionais. Tem muita coisa legal. A gente aqui vai sempre abrir espaço para as bandas nacionais também. Então, deem uma pesquisada, porque vale a pena. Pois é, exatamente. Tem muita banda legal rolando aí. Pesquise. E hoje em dia tá tão fácil, num clique você acha tanta coisa, você descobre um universo na sua frente. Bom, agora vamos apresentar então a entrevista com o humorista e vocalista da banda Pedra Letícia, Fabiano Cambota, cara. Eu fiz uma entrevista com ele minutos antes do show que ele fez lá no Teatro Gazeta em São Paulo, do qual dei muita risada, cara, muita risada mesmo. Então, é uma pena que eu fiz a entrevista antes, porque se eu tivesse feito a entrevista depois, eu teria muita história para perguntar para ele com relação
ao espetáculo dele, que é muito legal, cara. Mas talvez ele não tivesse tanto fôlego pra dar uma entrevista tão legal e tão completa igual você fez com ele, cara. Com certeza, cara. E o mais louco é que o produtor dele tinha falado assim, ó, Fábio, ele falou assim, cara, a entrevista ele é, sei lá, começa a entrevista ele às 8, aliás, às 9, o show ia começar às 10, e fica meia horinha com ele, 20 minutos, e deixa meia horinha pra ele se aquecer. Mano, a hora que eu olhei no relógio, eu falei, meu Deus, o cara não parava de falar. Eu olhei no relógio, tudo bem que ele começou um pouco atrasado a entrevista, né? Mas que ele chegou meio atrasado. Mas, cara, a hora que eu olhei, o episódio começava às 10, eram 9h52. Falei, não acredito, mano, tem 8 minutos pro cara entrar no palco e ele tá falando com a gente. Ele não queria parar de falar, isso é muito louco. Então é isso aí, galera. Ó, vamos então conferir essa entrevista muito legal que o Luciano fez com o Cambota, que, pô, cara, muito engraçado. Rock Edge. Bom, galera, então o Rock Edge agora recebendo um puta cara foda aqui do humor, músico, Fabiano Cambota, vocalista, violonista do Pedra Letícia. Cara, estamos conferindo você aqui hoje aqui no seu show, né, aqui no Teatro Gazeta. Quando foi que você se descobriu humorista? O que veio primeiro, humorista ou músico? Cara, eu comecei como músico. Na verdade, eu não comecei como nada, né? Assim, eu era um cara tristão, mega solitário, depressivo lá em Goiânia, que trabalhava num banco. Só que eu já tinha passado por um monte de faculdade, adorava trabalhar com rádio, eu achava isso o máximo, tinha feito rádio e TV. Aí eu comecei na época a escrever crônica de humor. Escrevi, algumas eram publicadas no jornal, até no Jornal Grande lá em Goiás. E aí me veio o sonho antigo de tocar violão em bar, assim, que era um negócio... Sonho assim, era meio que um complementinho da renda, saca? Eu tocava um violão muito meia boca e eu comecei a tocar no bar. Aí me juntei aos meninos pra gente montar o Pedra Letícia tocando em bar. Tocando em bar eu comecei a escrever músicas e eu meio que transpus o que eu escrevia nas crônicas pras músicas. Então elas naturalmente saíram bem-humoradas. Quando a gente fez a nossa primeira temporada em São Paulo, isso por volta de 2007 para 2008, Rogério Morgado, que é um grande humorista, excelente humorista, ele, assistindo ao show, eu não conhecia essa galera da comédia. Estava começando esse movimento forte do stand-up aqui na cidade de São Paulo. Era o começo do CQC, aquele negócio. E aí ele pegou e falou, cara, por que você não tenta fazer comédia? E eu comecei, fiz alguns, o que a gente chama de open mic, né, que é aquela apresentação de quem está começando, numa época que pouca gente fazia, então eu tive muita chance de errar. E eu confesso que eu comecei a trabalhar com comédia também para complementar, porque a música não estava me dando grana e eu precisava me manter aqui em São Paulo. Só que depois eu comecei a me apaixonar muito também, paralelamente ao que eu fazia com Pedra Letícia, eu comecei a me apaixonar com o que eu estava fazendo com a comédia, saca? Porque era uma outra onda, completamente diferente. Ao mesmo tempo que eu tinha com a banda uma energia de banda, de rock and roll, por mais que fosse de bom humor, mas fosse um rock and roll que botava a galera para pular, para cantar, a onda da comédia era outra, era eu falando e a galera dando risada, e eu fui investindo paralelamente nisso, porque não parece, mas exige um esforço, um estudo, exige mesmo, assim, não é brincadeira, não é um papo para justificar o que a gente faz hoje, não. Exige mesmo, exige paciência, muito treino, muito mesmo, exaustivo treino, para que a gente ganhe uma forma em cima do palco. Aí eu comecei a me apaixonar pelas duas coisas. Depois a banda meio que deu uma baixa, sabe? Passado um primeiro momento, a banda deu uma baixa. E, olha que maluquice, a comédia salvou a banda. Porque pela comédia, eu comecei a aparecer no Comedy Central, bem antes ainda da Culpa é do Cabral, eu aparecia fazendo stand-up no Comedy Central. Tinha a oportunidade de fazer alguns programas de TV como humorista e assim divulgar a banda. Lançava vídeos no YouTube divulgando a banda, entendeu? Então uma coisa começou a equilibrar a outra. Hoje, os próprios meninos da banda entendem que uma carreira não vive sem a outra, sabe? Eu prezo muito por ser... Eu acho que o que me diferencia de alguns comediantes é o fato de eu ser vocalista da banda Pedra Letícia, de tocar violão durante os meus shows, de comédia. E o que me diferencia como banda é ser um cara que hoje tem prática de palco com comédia. A união das duas coisas fez com que tudo melhorasse, tanto a banda quanto a minha presença no palco fazendo show sozinho.
E hoje em dia, nessa época de crise, é legal você ter 2 empregos, né? Não ficar aquela coisa dependendo de uma coisa só, meio Július, né? Total Július, porque eu tenho uma lógica que é o seguinte: quanto mais coisa eu puder fazer, não é só bom. É óbvio que parece que comercialmente é melhor, e nem sempre é, viu? Porque às vezes você dá uns murros na ponta da faca, tentando fazer coisas diferentes, mas é muito bom para você arejar sua cabeça. Um show de comédia, o meu show, por exemplo, dura 1h40, cara. E esse já é meu 4º show solo. Imagine que todos os outros também tinham 1h40. Ou seja, eu tenho 6 horas de comédia na cabeça. Você não pode ficar também fazer com que isso fique mecânico. A gente faz show todo dia, cara. Fazer show com a banda me deixa a cabeça arejada para fazer comédia. Ao mesmo tempo que a comédia também refresca a minha cabeça para fazer a banda. Ao mesmo tempo, eu gravo A Culpa é do Cabral, que exige também um imenso volume de material para a gente criar, para a gente fazer. Ao mesmo tempo, eu tenho um projeto com o Rafael Cortez, que é uma música divertida brasileira, que é uma outra parada. Ao mesmo tempo, eu faço um monte de evento empresarial, que também cada evento é uma história. E ainda tem um outro projeto com o Chiquinho, que é guitarrista da banda, chamado O Outro Lado, que é um projeto, voz e violão, em que eu toco as músicas que eu escrevi e que eu achava que não encaixariam para a banda. Então é um projeto mais sério, assim, é um projeto mais intimista, mas você entendeu que fazer várias coisas, sabe? Ter um canal no YouTube, sabe, essas coisas te fazem refrescar, assim, não cansar do que você faz diariamente. O principal quando a gente escolhe, eu não acho que eu tenha escolhido ser artista, assim, não acho mesmo. Eu tive uma baita de uma sorte de acontecer um monte de coisa na minha vida. Mesmo, não tenho vergonha de dizer isso. Mas quando você tem a opção de fazer isso, quando você tem a oportunidade de fazer isso da sua vida, fazer apresentação, fazer show, fazer essas coisas, você tem que valorizar que o que você faz é único, cara. É um negócio, é um privilégio, sabe? Você não pode fazer com que isso seja mecânico para começo de conversa, porque não pode ser. Segundo, isso não pode ser cansativo, porque fisicamente é muito cansativo. Não pode ser psicologicamente cansativo. Cansativo era quando eu trabalhava no banco, velho. Sabe, aquilo era chato. O que eu faço hoje é maravilhoso. Então, a gente tem que valorizar o privilégio de trabalhar com isso, criando o maior número de coisas possíveis. Esse ano eu quero, por exemplo, que saia meu livro, que é juntando crônicas antigas com crônicas novas, que é uma coisa que eu nunca tinha pensado em fazer, mas eu quero fazer, para esse ano tem que sair. Então, você ter várias frentes faz com que você não torne um cara enjoativo. A plateia no meu show vai perceber que existe frescor no que eu converso com ela. De que aquilo não é decorado. Eu nunca escrevo, por exemplo, o que eu falo no palco, eu não ponho no papel. Senão eu vou dizer aquilo que eu pus no papel, eu não quero fazer isso. Então, eu acho, por mais que seja cansativo, porque sabe? Sim. Você tem que dedicar seu tempo, você tem que dedicar seu esforço, você tem que muitas vezes abrir mão de descanso, abrir mão de família, para poder ter volume de material. Sabe, para toda essa gama de coisas que a gente está a fim de fazer. Só que fazer esse número de coisas faz com que cada uma dessas coisas fique mais leve, sabe, mais orgânica. Certo. Bom, eu suponho que você coloque muito do seu dia a dia nos seus shows, né? Mas me diz uma coisa, cara, uma dúvida. Se seu pai era grosso mesmo, cara? Cara, é muito engraçado, assim. Hoje, é até estranho eu te falar isso, porque hoje eu tiro por base, assim, as pessoas que conhecem meu pai hoje. Eu tô com 42 anos. Todo mundo me conheceu, todo mundo que me conheceu pelo menos nos últimos 10. Entendeu? Então eu já era velho, tipo, velho que eu digo, eu já tinha 32 quando as pessoas começaram a me conhecer. Quem me conhece, claro. Mas hoje, aí as pessoas vão conhecer meu pai e ele é um fofo. Porque ele é um senhor. Entendeu? E ele é um vô carinhoso, ele é um querido com as pessoas e tal. O meu pai, quando a gente era criança, ele era um cara que tinha saído da fazenda, sabe? Saiu com 10 anos da fazenda, foi pra cidade, super Caxias CDF, aquela pessoa que lutou muito para conseguir fazer as coisas darem certo na vida dele. Então, ele exigia muito da gente. Exclusivamente, assim, exclusivamente não, principalmente de mim. Entendeu? Que era o filho mais velho. Eu tenho uma irmã mais velha e um irmão mais novo. A minha irmã,
ela nem sofreu tanto com isso porque ela é muito parecida com meu pai. E eu sofri porque eu era o contrário, o oposto do que meu pai era. Eu era desorganizado, eu não respeitava horário. É engraçado que quando eu comecei a trabalhar com arte, é que eu comecei a ser um cara mais disciplinado, o que é muito maluco, né? Mas antes disso eu era um cara desorganizado, eu era um cara sem disciplina e tal. E isso acabava com meu pai. Eu era um adolescente péssimo, eu fui uma criança muito sem organização, sabe? Sem método. Isso pro meu pai era tristeza absoluta. Então ele foi muito exigente comigo. E ele foi, quando eu brinco que ele era grosso, assim, ele era bravo. Ele era um pai muito bravo. O que é muito engraçado, eu tenho uma relação maravilhosa com meu pai hoje e ele acha o máximo que eu fale assim da forma como ele. Porque eu criei um mito para as pessoas que me conhecem, né? Eu criei um mito em torno do meu pai que hoje não se justifica, mas se justificou na minha infância, entendeu? Então acabou que não deixa de ser uma piada interna entre mim e meu pai. É muito maluco isso. E ele se sente lisonjeado de eu fazer dele o grande personagem. O meu show passado, por exemplo, se chamava Sobre Meu Pai e Outras Histórias, que eu gastava mais da metade do show falando dele, sabe? Da forma como a gente foi criado. E é engraçado. É claro que eu dou uma exagerada, mas as histórias que eu conto no palco sobre meu pai, elas são reais, todas. Eu exagero e coloco humor nisso tudo, mas a história da forma como ele exigia da gente, batia na gente, isso é real, sabe? E nem por isso, são coisas também, obviamente a educação muda e a galera hoje tem outro tipo de forma de educar, mas eu nunca criei mágoa com meu pai por causa disso, porque eu acho que eu sempre, no fundo, entendi a forma como ele queria educar a gente, e principalmente a mim, que era o oposto do que ele era. Nossa, legal, cara. E me fala uma coisa, eu vi numa sinopse da peça aí que o texto é do Paulo Vieira. É mesmo ou não? Nossa, cara, então estão divulgando errado, não foi? Nossa, onde que tá isso, cara? Tava num site divulgando o show aqui. Eu falei, cara, como assim esse negócio? É a vida dele e o texto é do Paulo Vieira. Não, nada a ver. Eu ia até te perguntar sobre isso. Não, nossa, não, nada a ver, cara. O Paulo é meu irmãozão, né? A gente já tinha uma amizade grande. Antes de começar o programa do Porchat, a gente já tinha uma amizade grande. E a gente eu tive o privilégio de trabalhar 2 anos e meio com o cara, todos os dias do lado dele. Aprendi um monte, apesar dele ser bem mais novo que eu. Eu acho que eu fui o cara que fui atrás de aprender com ele, que ele tinha uma noção, por exemplo, de teatro que eu nunca tive. Umas coisas assim, eu aprendi muito com ele e com o Fábio. Mas não, nada a ver, assim. A gente tem até que olhar onde é que é. Eu vou achar esse link, eu vou passar pra vocês, cara, porque tá divulgando errado. Porque fala que vai até o dia 27, né? E tá falando isso aí, muito estranho. O que é muito louco, porque ele tava também na mesma temporada aqui, até na semana passada. Ele tava fazendo nas sextas-feiras e eu no sábado. Talvez a confusão tenha partido disso. Que a gente tava meio que dividindo essa temporada. Ele fazia a sexta, eu fazia o sábado. Mas não, nada a ver. É bom que as pessoas saibam, tá vendo? Não tem nada a ver, é realmente coisa sua mesmo. E me fala uma coisa, eu ia perguntar de como é ter trabalhado com ele e o Porchat, cara. Como foi fazer parte daquilo tudo? Cara, assim, quando acabou no final do ano passado, eu confesso que todo mundo ficou meio atônito, meio decepcionado até. Mas hoje, fazendo um balanço, como foi incrível, cara. Sabe, pra banda foi incrível, porque foi uma visibilidade que a gente não tinha. Foi um aprendizado que a gente não tinha, porque era uma banda basicamente de rock. A gente tocou com o Chitãozinho Chororó, Luiz Caldas, Netinho, sabe, MC, não sei o quê. Então, cara, a gente aprendeu um monte numa área que a gente pisava errado, assim, sabe? E a gente se desamarrou de um monte de coisa. A gente que é do rock, assim, a gente tem que fazer uma meia-culpa que a gente é meio preconceituoso e a gente é muito exclusivista. Quem é do rock tem que ser do rock. Eu nunca fui assim, eu, pessoalmente, porque eu cresci em Goiás, acostumado a escutar uma música sertaneja de qualidade, sabe? Eu sou um cara... Meu pai escutava Nelson Gonçalves, minha mãe escutava Trio Iraquitã e Beatles. Então são coisas muito distantes, sabe? E eu aprendi a ter uma coisa... Um gosto eclético por causa da minha casa. Mas o rock, do qual a gente participa, ele é meio exclusivista. E ele, além de exclusivista, ele tem um tipo de elitismo meio babaca, assim, que é uma coisa tipo, eu sou do rock, não me misturo com você que é de tal facção da música. É muito maluco isso. Só que a gente, lá no programa, se desamarrou de um monte de coisa, cara, porque a gente teve a oportunidade, por exemplo, de fazer coisas incríveis, de tocar com Rony Von, cara, que é incrível, sabe? De tocar com Chitãozinho Chororó, não, tocamos Evidências com Chitãozinho Chororó, que é o sonho de 9 entre 10 brasileiros, sabe?
Então, cara, que incrível, sabe? A gente não tem nada do que reclamar. Foram 2 anos e meio de muito aprendizado. Pra mim, a comédia foi maravilhoso. Pela primeira vez eu fiz na televisão um personagem, por exemplo, que eu nunca tinha feito, que a gente fazia as 3 comadres. Eu fazia a Mirtz, ou seja, eu tive mais essa escola, por exemplo. Eu nunca tinha sido ator e aprendi um monte. Paulo Vieira é um moleque, cara, de um talento que é muito difícil a gente saber onde ele vai chegar, assim. Ele é de um talento incrível. Ele tem um bom gosto pra comédia. Ele tem um bom gosto pra atuação. Ele é um cara que compõe muito, inclusive. Ele tem músicas lindíssimas. E toca bem, canta bem. É incrível o talento daquele menino, sabe? E, obviamente, a gente tava ali o tempo inteiro bebendo da fonte do Porchat, cara. Que é um cara que também é bem mais novo que eu. Só que, obviamente, ele tem uma trajetória infinitamente maior do que a minha, assim, em obra, sabe? Fazendo coisas há muito tempo, incríveis. E a gente teve a oportunidade de ver esse cara trabalhando, ver o método que ele usava para trabalhar, aprender com isso e aprender uma coisa que pouca gente tem nesse meio, que é saber dividir, sabe? A palavra generosidade hoje ela é usada de uma forma muito banal, mas é incrível como eles sabem dividir palco, sabem dividir momento, tipo, esse é o seu, esse é o meu, esse é o seu, assim, sem a vaidade que é tão comum no nosso meio e que no fundo eu, por não ser nato do meio, entendeu? Você entendeu como é que é a minha evolução nisso? Eu sou um cara que caiu de paraquedas no meio disso tudo, cara. Então, qualquer tipo de comportamento, assim, ele não diz respeito a mim, sabe? Eu não sou esse cara vaidoso do ego, assim. Eu sou completamente anti-popstar, sabe? Anti-rockstar. Eu sou o cara que... Eu só consigo andar mulambo na rua, sabe? Eu não sou aquele... O cara do rock and roll é aquele cara que anda no aeroporto com violão nas costas, cheio de pulseira e correntes, e pra passar no raio-x demora 3 horas, maluco. Eu não sou esse cara, entendeu? Eu sou o cara que tá morrendo de sono no aeroporto, com todo descabelado, e as pessoas nem sabem quem eu sou no aeroporto, entendeu? Eu não faço questão disso. E eu tive a oportunidade, junto com a banda, de conviver 2 anos e meio no meio. É óbvio, a gente entrevistou um monte de gente assim, super artista, mas a nossa convivência era uma convivência tão pacífica e tão legal. Então a gente só comemora, saca? 2 anos e meio de incrível experiência. Cara, e eu posso falar que isso aí, esse seu humor, essa coisa no programa, que foi o que despertou a gente de falar com você e tal. Eu e minha esposa, a gente dava muita risada quando vocês faziam aquele jurado, aquela coisa de o pessoal que cantava lá, né, que ia lá e tal. Meu, você dando risada, eu já rachava, cara. Isso eu acho, as pessoas perceberam, tanto no programa do Porchat quanto na Culpa é do Cabral. Eu não sou um ator, cara. Se eu der risada, eu vou dar risada muito real. Sabe, eu sou aquele cara escandaloso que dá risada. Então, eu tenho o privilégio de conviver com o Paulo, com o Porchat, com os meninos do Cabral, Ventura, Rafa Portugal, que é talvez o cara mais engraçado que eu conheci na minha vida. Então, por exemplo, no Cabral, muita gente pensa que a gente é armado. Já me perguntaram isso às vezes. Não, cara, eu não sei o que eles vão falar. Então, quando eles falam e eu dou risada, é muito real. E eu amo dar risada, saca? Eu tenho... humor é gosto, né? Existe humor tem um negócio meio maluco que é... Você gosta de um tipo de humor, eu gosto de um tipo de humor. Não significa que o que eu gosto é bom e o que você gosta é ruim, mas é gosto. Sim. E eu adoro humor idiota. Adoro, amo. Amo humor imbecil. Esse é o que mais me faz dar risada, assim. Muito mais, por exemplo, do que um humor elaborado, ou às vezes um humor muito pesado. Esse humor não me faz rir, é engraçado. Não estou dizendo que é ruim. Sim. Tem gente que faz isso muito bem. Mas não é o humor que me pega. E eu tenho o privilégio, muitas vezes, de conviver com gente que faz um humor idiotíssimo e que me faz rir muito. Então, aquilo que as pessoas viam na televisão, por exemplo, do Paulo falando... O Paulo tem um jeito... Por exemplo, de descrever pequenas coisas, sabe? O Paulo tem a gente chama na comédia de associação caótica, que é você associar uma coisa com uma outra que não tem absolutamente nada a ver e arrancar através disso uma risada muito espontânea da plateia e, obviamente, minha naquele caso. Cara, muito legal. E no seu show, se você interage com as pessoas, a plateia? Cara, eu não sou exatamente um cara da interação e eu explico por quê. O meu show é longo. Como eu conto história, toco violão,
se eu começar a interagir demais com a plateia, eu vou gastar muito tempo do show e não vou conseguir terminá-lo. Eu tenho esse problema, entre aspas, que, diferentemente dos shows de comédia que são mais rápidos, né? O meu show ele é longo, porque ele é um show que envolve música e outro tipo de comédia que não é stand-up pura. Então, fazer interação com a plateia me custaria um tempo que a plateia poderia me cobrar depois, entendeu? Que é um tempo que a plateia teria para dar risada de outras coisas ou de complementar aquelas histórias. Então eu de certa forma brinco um ou outro ali, mas não gasto muita onda nisso, sabe? Legal. E fala uma coisa, teve aquele show que a piada, que tipo assim, aquela piada deu ruim, que você falou, putz, fodeu. Mas sempre tem, cara. Quando a gente começa, principalmente hoje, a gente já tem mais experiência, saca? A gente já fica meio macaco velho de palco. Então, se uma piada não deu certo, você passa pra próxima e ninguém nem percebeu. Mas quando a gente começa, quando a gente tá começando, a gente tem muito apego pela piada. Então, às vezes o show não tá lá essas coisas e você pensa, não, mas daqui a pouco vai chegar aquela piada e ela é uma porrada. Aí a hora que chega na piada, ela não dá uma porrada na plateia, você fala, meu Deus. Isso vai passando com o tempo também, saca? Você vai ganhando mais segurança. Muitas vezes, fazer comédia, porque existe uma técnica para fazer comédia, mas ela não é uma coisa matemática, entendeu? Não é uma matéria exata. Por mais que você tenha a técnica, você precisa de 1 milhão de outros fatores. Talvez o principal deles é, obviamente, a surpresa. A comédia está na surpresa, né? Você pegar as pessoas de surpresa. Mas você depende de outras tantas coisas. Eu acho a principal delas é a energia que você apresenta para a plateia. Então, se você entra com energia boa, normalmente a plateia vai estar na sua e você vai se divertir junto e a plateia vem. Com o tempo, você vai ganhando essa tranquilidade, sabe? De saber que o show vai funcionar. Por mais difícil, às vezes, que seja o show. Um show de teatro, ele tem uma facilidade, as pessoas pagaram para te ver. Mas muitas vezes a gente é contratado por uma empresa, por exemplo, para fazer um show para o funcionário que não estava nem esperando. Com o tempo, você aprende a contornar essa situação e ganhar esse cara com 5 minutos de palco, entendeu? Mas, obviamente, não espere que isso saia assim, não é um dom, velho, é uma prática, entendeu? É um exercício. Legal. E fala uma coisa, cara, você tá numa época de mimimi insuportável, que as pessoas nada podem, aquela coisa toda. Me fala uma coisa, você faz um anúncio, cara, se você não gostar do meu show, eu te devolvo meu dinheiro. Se chegar um retardado no final e falar assim, mas eu tô no direito, porque hoje em dia é tudo assim, né? Sim, mas eu devolvo, numa boa, claro. Até porque eu juro do meu coração, assim, não tô fazendo demagogia nenhuma mesmo. Eu não tenho a menor falsa modéstia em dizer, meu show é muito bom, cara. É um show de comédia muito bom. O show da banda, a mesma coisa. É um show incrível, porque a gente preparou isso com muito esmero, assim, sabe? Não é um show feito do nada. Se o cara não curtir meu show, ele tá no direito de pedir o dinheiro de volta. Porque, não só porque eu propus, mas porque eu me sinto lesando ele. Porque se ele pagou para ver meu show, é porque ele me viu ou no programa de TV, ou num vídeo do YouTube, ou ele me conheceu através da rede social, sei lá. De alguma forma que o atraiu para cá. Se eu não entreguei o que ele esperava, porque eu tenho consciência de que eu sou muito melhor no palco do que eu sou na TV, cara. Sabe? Se eu não entreguei isso pra ele, ele tá em todo o direito. E eu devolvo mesmo. Sem pestanejar. A questão do mimimi, na verdade, quer dizer, essa é uma discussão infinita, certo? Mas tem 2 pontos que a gente precisa só levantar, que é o seguinte. O meu show é leve, ele dificilmente vai ter problema. Você tem que analisar o que é mimimi mesmo, ou o que é uma demanda do cara. Se é mimimi, foda-se e paciência. Agora, a segundo problema desse mimimi problema não, a segunda questão desse mimimi o mimimi ele é necessário, velho. Porque, eu sempre falo, é o extremista que muda o conceito. Então, o extremista é chato. Vamos lá. O assunto homofobia, certo? Eu tenho absoluta certeza que hoje eu passo longe de ser homofóbico. Mas talvez cada um de nós, se observar a nossa própria cabeça há 10 anos, você fala, pô, mas eu tinha um pensamento homofóbico e eu não sabia. Ok, quem que mudou isso? O que mudou isso foi a discussão. Quem que levantou essa discussão? O chato. Foi o chato que levantou a discussão. Então o chato ele é necessário.
entendeu? Por mais que você não concorde com ele agora, mas ele levantou essa discussão, ele levantou a bola para você. Eu tinha um texto no meu show anterior, por exemplo, que eu descrevi um amigo meu que saiu do armário depois de 40 anos de idade, certo? Ele é meu amigo desde os 12. Essa era uma história Era uma história. Não existia julgamento. Eu estava contando uma história de um amigo meu, que era meu amigo desde os 12, saiu do armário aos 40. E eu contava como a gente, que é heterossexual, não sabe lidar com essa informação. Era uma brincadeira sobre mim, não havia julgamento e tal. E uma vez, em toda a temporada, que eu fiz 1 ano e meio esse show, em toda a temporada, uma vez, um cara veio reclamar. Um cara gay, ativista, veio reclamar dessa piada. Porque ele falou, você estereotipou o gay. Não, e eu não tinha estereotipado, eu tenho certeza disso, porque era um cuidado que eu tive ao fazer o texto. Esse cara, eu achei ele um chato, mas ele é necessário, porque se não é ele, eu não tinha tido cuidado na hora de fazer o texto. Na hora que eu fui fazer o texto, era com esse cara que eu estava preocupado. Isso é. Você entendeu? Sim. Vou dar um outro exemplo, eu tenho uma música que chama Tentação, que é uma música no qual o capeta está cantando, certo? A primeira coisa que eu fiz com essa música foi levar para um padre. Falar, ela te ofende? Ele falou, cara, ela é pesada, mas ela não pode me ofender. Ela não tem o direito de me ofender, porque você está falando na voz do diabo. Ele fala assim. Aí, beleza, gravei a música. Veio um monte de gente, desceu a lenha. Porque a música tem um trecho que fala, então comece a fumar, abre uma conta num bar, jogue fora as camisinhas, encha a cara e saia pra pilotar. Eu te protejo, vem cá. Mas é o diabo falando, entendeu? Ele tem o direito de falar isso. E é isso que o padre me falou. Eu tenho a consciência do que eu escrevi, sabe? Eu tenho a consciência do que eu quis dizer com aquilo. Não é uma apologia ao diabo. Tanto é que no final ele fala assim, aproveite. Então, como é que é mesmo? Eu esqueci a música que eu mesmo escrevi. Mas enfim, aproveite a vida, depois vem me visitar. Entendeu? Beleza. Quem não tem a capacidade, e esse é o maior problema, eu acho que hoje do Brasil, a interpretação de texto, quem não tem a capacidade da interpretação de texto, ou quem está afim de enxergar uma outra coisa, veio e me encheu o saco. E no fundo, eu só tive um cuidado para escrever a música dessa forma, porque tem esse chato. Então, no fundo, o mimimi, ele é chato. O mimimi é chato para quem trabalha com comédia, é insuportável, mas ele é necessário, sabe? Ele, às vezes, é que molda. Vou te dar um pequeno exemplo, só para encerrar assim. Eu tinha uma piada antigamente. Minha primeira piada de stand-up era uma piada que eu falava sobre faroeste caboclo. Que eu falava que o João do Santo Cristo era um cara muito macho, muito bandido e tal. E na hora que ele está discutindo com um cara, ele fala, eu não protejo general de 10 estrelas que fica atrás da mesa com o cu na mão. Ele tá todo macho, ele fala assim, e é melhor o senhor sair da minha casa, nunca brinque com peixe de ascendente escorpião. Eu falei, que merda de bandido é esse, viado que fica falando de horóscopo. Aí, passados 10 anos, eu fui revisitar essa piada na minha mente e falei, que piada homofóbica. Porque eu não precisava falar que ele é viado. Não tem nada, eu estereotipei. Entendeu? E aí você repensa. Eu falei, eu vou fazer uma experiência. Levei essa piada para o palco do 4 Amigos. E contei ela exatamente como ela era, mudando uma palavra. Eu falei, mas que raio de bandido esotérico é esse? A piada ficou melhor, entendeu? Porque ela funcionou muito mais, porque ninguém consegue imaginar um bandido esotérico. Que raio de bandido esotérico é esse que vai falar no meio da treta, que coloca o horóscopo, que o cara vai te assaltar e fala, passa que eu sou Sagitário. E aí a plateia curtiu melhor a piada. Mas por que eu fiz isso? Porque eu tive um cuidado depois de um tempo. Você aprende, e a gente só aprende porque a gente fica encanado com o chato no nosso pé. Entendeu? Então, a gente também faz mimimi sobre o mimimi, sabe? E essa discussão sobre o mimimi, normalmente, é uma muleta de quem não consegue pensar uma melhor piada. Dá pra você fazer piada com tudo, sem pra isso. Óbvio, toda piada é a desgraça de alguém. Chico Anísio já dizia isso. Alguém tem que se dar mal, certo? Tá bom, mas há uma forma bacana ou classuda de se fazer isso sem ofender as pessoas. A famosa alguém tem que se fuder e pode dar risada. Né? É natural. É assim, se alguém chegar em você e falar eu te amo, você dá um sorriso. Se alguém tropeçar na sua frente, você cai na risada, você cai na gargalhada. Existe uma diferença entre esses sentimentos. É isso, sabe? Mas há uma forma de entregar isso pra plateia.
Cara, muito obrigado pelo seu tempo. Sei que já tá quase na hora de você entrar. Vambora. Eu queria que você falasse só do momento do Pedra Letícia. Vocês vão lançar um disco, né, cara? Rapidinho. Vamos lançar disco e a gente já lançou um single, o Mentira, Verdade, Mentira. A gente lançou dia 1º de abril. Incrível. E eu garanto pra você, ou devolvo seu dinheiro, não é a melhor música do disco. Tem música melhor vindo por aí. Pedra Letícia tá com um disco incrível chegando. E mais uma vez, a gente soltou um pouco da amarra, saca? Tanto da comédia quanto do rock and roll. A gente tá fazendo rock de primeira, outras coisas também. E a gente se permitiu, por exemplo, gravar músicas bonitinhas, músicas sérias, levantando alguns temas. Tem uma música que chama Crença, que é super legal. E tem comédia também, sabe? Então, pra gente, melhor disco que a gente já fez. Cambota, muito obrigado. Uma honra falar com você, cara. Obrigado você e a galera que tá escutando. Você está ouvindo Rock Edge. Bom, essa daí foi a entrevista com o Fabiano Cambota. Muito legal. Ao contrário de tanto que ele faz a gente dar risada no show, ele foi super sério na entrevista. Sério assim, concentrado, com foco no que ele tá falando. Isso eu achei muito legal, muito diferente isso nele. Já admirava o cara da televisão, quando ele trabalhava no programa do Pochá lá, né, cara? Ele era da banda lá dele lá tal, que no caso era a própria Pedra Letícia. Assim, é uma banda que não cabe no nosso podcast, porque é mais pop, assim, né? Um rock pop, apesar de ser bem interessante. Não tem muita gente, tá acostumado a rolar as bandas de metal mesmo, um rock mais pesadinho. Mas é legal, que a gente falou, o Rock Edge também, a gente gosta de rock de metal, mas, bom, olha só, falamos de podcast, agora estamos falando de um humorista que tem a ver com a música também. Ah, não, mas com certeza, é um cara que curte um rock pesado, curte uma barulheira, a gente trocou ideia sobre isso também, e antes da entrevista e tal, e foi muito legal ter esse papo com o Cambota. Então, como eu disse, é um cara que eu admirava, ele foi super simpático, muito atencioso. Vocês percebem pelas respostas, né? Que ele não parava de falar. Isso é muito legal, cara. Se você percebe um respeito pela gente, né? Pelo que a gente tá fazendo. Porque, pô, você é um cara qualquer, você pergunta uma coisa, ele, nem sei o que é isso aí, esse podcast X aí. Ah, tá bom. Ah, blá, 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 tá bom. Blá, 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 próxima. Não, cara, o cara ficou ali explicando, ele olhava nos seus olhos, respondia. Meio gay esse negócio de olhar nos olhos, né? Mas Bom, foi pros olhos que ele olhou. Não, sim, ele olhava sabe, ele presta atenção no que você tá perguntando, te responde, entusiasmado. Isso é muito legal, cara. Achei bem legal mesmo. Cara, você sabe o que eu gostei muito, que eu vi aqui antes de vocês? Tive esse privilégio, depois do Luciano, mas antes de vocês. o cara gosta de contar as coisas que ele faz. Então, como o foco não foi só em cima da carreira do cara, mas da história dele, ele nitidamente estava curtindo trocar essa ideia com a gente. E vocês estão tendo aí essa oportunidade legal de conhecer o Cambota de uma forma diferente do que você até está acostumado a ver, aquela forma escrachada do humor, né? Sim, cara. E assim, achei legal que teve uma das perguntas que eu falei pra ele sobre o mimimi das pessoas. Eu tomei uma invertida, cara. O cara me deu uma puta invertida que depois eu até fiquei pensando. Falei, com certeza, ele tem razão. Embora eu acho que hoje em dia a galera tá muito chata. A galera, qualquer coisinha é hater. Fica reclamando, esse podcast é uma bosta, essa banda é ruim, esse é não sei o que, essa capa é um lixo. Então assim, a galera tá muito mimimi, não só pra isso, pra tudo a pessoa se sente ofendida, aquela coisa. E eu falei isso pra ele deu até uma volta em mim, falando, não, que isso, acho que tem que ter sim, pra gente poder se moldar em cima disso. E ele faz muito isso no show, cara, isso é muito legal. Tinha crianças no show dele. E quer queira ou não, assunto, coisa adulta, rola algumas coisas sobre sexo, aquela coisa toda. Mas ele usou de uma forma que eu achei sensacional. Ele fazia com que a criança não entendesse o que ele estava falando. Todo mundo rachava e a criança ficava lá boiando. Afinal, ninguém mandou a mãe levar, né? Não, isso é muito... Pra você ver, é humor inteligente, né, cara? Isso é o que é o grande lance hoje em dia. Como você tem muito humorista, o cara tem que fazer um humor inteligente, senão o cara tá perdido, cara. E o Cambota é isso mesmo, cara, é humor inteligente. E se você for pensar, tem uma técnica do cara. Tem gente que não sai de casa porque tem filho pequeno. Você tem filho pequena. Tenho. Você fala assim, não vou sair de casa, vou deixar ela com quem? Tenho que deixar minha mãe e meu pai estão viajando, eu vou deixar eles com quem? Você pega e leva, porque o Cambota não vai falar palavrão perto da sua filha, do seu filho. Isso é muito legal. Então, não é igual aqueles humoristas que 99% das piadas do cara é em cima de palavrão e ofensa, né? Tanto que nem censura tem, porque senão a criança não tinha entrado. Exato. Então foi muito legal, cara. Gostei demais de ter assistido isso aí, de ter falado com esse cara. E muito bacana, cara. Muito legal mesmo. Muito bom, cara. E aí, vamos encerrar esse bloco com mais um som? Vamos, cara. Vamos rolar os caras do Cérebro de Galinha lá, a banda Animalesca de Marabá do Pará. Meu, esses caras mereciam um episódio à parte, cara, até pra falar um pouquinho deles. Eu não sei se você chegou a ver na época que eles surgiram, eles ficaram famosos por um vídeo que viralizou,
que eles estavam tocando num lugar que eles chamam de Ficar Fofo, que na verdade era uma construção zoada, cheia de blocos, assim, os moleques suando a bicas lá dentro, porque aquele lugar deve ser quente pra porra, e os caras tocando lá, cara, sem camisa, aquele shortinho, assim, meio favela mesmo, sabe? Não é tirando ninguém, não. Eles mesmos falavam isso pra gente quando vieram pra cá. E esses caras, cara, depois do vídeo deles viralizar e ficar monstruoso, vieram pra São Paulo de busão, na cara, na coragem, na loucura. Ficaram na casa de algumas pessoas aqui que, pô, fizeram a maior presa pra eles, armaram 2 ou 3 shows pra eles aqui em São Paulo. Eu levei eles no Pegadas. Tem até um documentário no YouTube, procura lá, o Cérebro de Galinha indo pra São Paulo, uma coisa assim, meu, é alucinante, cara, é muito legal. E aquele negócio que a gente sempre fala, né? Tem de seguir o sonho, né? Se você curte o que você tá fazendo, cara, é igual a gente curte pra caramba esse bate-papo de rock metal. E estamos aqui fazendo Rock Ed, os caras do Cérebro de Galinha buscaram, né, o que eles queriam. Com certeza, cara. Eu fiquei muito feliz de conhecer os meninos, porque eles são aquela essência do que acontecia muito no começo dos anos 80. O cara tem aquela banda punk suja, vai lá e grava o bagulho. Hoje em dia tem mais facilidade. Eles fizeram igualzinho, cara. Vieram de lá na loucura, dentro do busão, vieram aqui tudo, sabe? Passaram fome até praticamente nessa história da viagem pra cá. Inclusive rolou um episódio engraçado, porque eu pedi uma camiseta pra eles e os caras trouxeram a sua camiseta, a camiseta maior que eles trouxeram era M. Aí eu falei assim, pô, mano, mas eu uso GG. Fulano usa GG, Ciclano usa GG. O cara falou assim, caramba, aí em São Paulo vocês comem muito bem, cara, porque vocês são muito grandes. Coitado dos meninos, tudo mirradinho assim e tal, e a gente tudo jinguela aqui, tudo enorme e tal, e assim, foi meio engraçado. Não, pode falar, não, e ó, pra vocês verem, a gente até nos programas atrás aí, o Eduardo Jarre falou da cena na Paraíba, você tem o pessoal de Marabá no Pará, cena nordestina pesada, legal, então por isso que a gente tá falando de valorizar as bandas, é isso. O Pará é no norte, né? Pará é norte, nordeste, isso, geografia, eu como bom engenheiro sou ótimo em geografia. Você é bom de números, deixa as outras coisas. Luciano, o Acre existe, não é? O Pará é perto do Acre? O Acre existe. Ouvi dizer que existe. Ó, se você é ouvinte, por favor, quebrem a minha cara. Se você é ouvinte do Acre, manda uma mensagem pra gente na agora depois e fala assim, eu sou do Acre, tô ouvindo o podcast Rock Ed. Mas a cena do norte e nordeste, saindo da cena do sudeste, do sul, do centro-oeste, é uma cena forte. Então, a gente vai botar mais uns caras aí pra vocês verem como essa cena é forte. É só que hoje tá fácil, vai buscar, procura, se interage. Quer, gosta de música? Vai buscar uns caras como eles. Com certeza, cara. O Brasil tem banda em tudo que é canto, cara, e bandas muito legais aí. E assim, vou deixar já aqui, né, avisar pra vocês aqui que eu tô caçando a história de falar com o Suco, que é o baterista, mas é um dos líderes da banda, o Suco, e fazer uma entrevista com ele também pra vocês aí, cara, pra contar um pouquinho do que rola lá e o que tá rolando com a banda. E depois que eles lançaram o disco Sociedades Secretas, eles deram uma acalmada lá, né? Assim que eles voltaram dessa viagem pra São Paulo, o guitarrista saiu, o que era baixista assumiu a guitarra, e eu não sei como que tá agora a formação, tá? Mas é uma banda que eu torço pra que continue por muitos e muitos anos, porque é muito legal. Então fica aí, ó, a dica. Vou falar com o Suco, ver se ele quer trocar uma ideia com a gente aí, beleza? Então vamos curtir então a música Ameba, um trecho da música Ameba. Na verdade dá pra rolar quase que inteira, que é bem curtinha, mas enfim. Ameba do Cérebro de Galinha. Todas não foram feitas pra entender o pensamento vagão, porque ela cria um vazio que deve ser preenchido com razão. Tu continua sem nada, vai perder tudo, fica sem estrada. Todos os dias na porra da praça, esquecendo que a vida passa, virando a bebata na cachaça. Todos os dias depois de descansa, entendo seu tempo todo de graça, fumando cigarro só pra ver fumaça. Pois a verdade não é tão qualquer um, somos na boca do governo, só não faz quem deixou o sal, quem deixou o mal. Rock Ed. Galera, então esse foi a música Ameba, da fodástica banda Cérebro de Galinha, que o Luciano aí falou muito bem aí no bloco anterior. Busquem, cara, muito, muito fera mesmo. Bom, senhor Luciano, estamos terminando aí mais um Rock Ed, episódio 7. É muito legal, cara, bem diverso esse nosso episódio, cara, curti. Com certeza, bem informativo, explicativo. De tudo, né, cara, humor, história do podcast, música nacional. Muito legal, essa é a ideia, galera, a gente falar bastante coisa diferente, coisas que agradem a vocês, nossos ouvintes. Sim, e lembrando, participem do nosso WhatsApp, mas mandem áudio, fala de onde você é,
fala seu nome e manda uma mensagem, cara. Participa aí. Se você achou alguma coisa legal, se quer interagir, se a gente falou alguma besteira e você quer corrigir, manda pra nós, cara. Só avisando, hater a gente vai ser obrigado a descartar. Mas se quiser trocar uma ideia construtiva, uma crítica construtiva, quiser passar informação, quiser interagir com a gente aí, manda bala. É aquilo que a gente sempre fala, né? Não curte do que a gente tá falando, não curte a nossa cara. Cara, a gente já falou, existem bilhões de podcasts. Mas eu sei, se você tá ouvindo agora é porque você curte o nosso podcast. Então, não deixa de participar. Curte, manda mensagem, escreve pra gente, porque, cara, pra gente é muito legal a gente ter esse feedback. Cada vez a gente tá tendo mais feedback nas redes sociais, cara, tá muito legal. Então, não sabe o nosso número do WhatsApp? Preguiçoso, hein, cara, é só procurar na rede social, mas vamos lá. 011 9 30 31 8666. Falei meio enrolado, vou de novo, hein? 11 9 30 31 8666. É isso aí, cara, participe. E já quase fechando aqui o nosso episódio, então, eu queria aproveitar e fazer uma merchan nos meus trabalhos aí. Que vocês ouçam o Pegadas de Andreas Kisser todos os domingos às 19 horas na 89 FM. Se você estiver de qualquer canto do Brasil ou do mundo, www.radiorock.com.br. Muito legal. E assistam todas as sextas, o programa É Noise, do Paulinho Heavy, meu brother. A gente faz o programa É Noise na AltV e você assiste pela página do Facebook do Programa É Noise. Digita lá, Programa É Noise com Z, e você assiste todas as sextas às 8 da noite, depois ele fica salvo lá, entendeu? E não deixar de mencionar o nosso mágico Léo Boro, o cara que faz milagre com os nossos áudios. A gente manda pro cara o quebra-cabeça, ele monta e faz essa edição super legal, bota as músicas de fundo, faz os cortes necessários. Então, Léo, mais uma vez, meu amigo, muitíssimo obrigado. O Léo que a gente vai trazer ainda pro nosso programa, né, cara? A gente fez esse convite de novo, ele veio com um papinho de que só quer ouvir. Léo, dançou, bicho. Sem escapatória, se envolveu com a gente, se lascou. Cara, nós vamos largar os 2 microfones na nossa coisa e vamos vazar, você vai fazer um programa sozinho, velho. Entrou pra gangue e agora vai ter que passar pelo batismo. É isso aí. Então, isso aí, Luciano. Mais algum agradecimento em especial? A todos, né? Cara, agradecer o Carlinhos lá da B-Magic, lá do Rio de Janeiro, né, que produz shows lá. Essa galera. O Fabiano da Barbearia da Moca, né, que já falamos dele no episódio passado. A Barbearia da Moca lá na rua do Oratório 308. Muito legal. E acho que é isso. Isso aí, galera. E agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo, que estão participando pelas nossas redes sociais. Nosso muito obrigado. E semana que vem nos vemos de novo com o Rock Edge número 8. E muito obrigado. Um grande abraço. Isso aí. Você ouviu o Rock Edge, a conversa semanal de rock and roll. Rock Edge.